Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Vamos passar alguns minutos aqui aprendendo um pouco mais sobre o tempo e a eternidade. E eu vou convidar você a nos acompanhar, e essa é a segunda lição desta revista, Eclesiastes e Cantares, tema do nosso trimestre. E eu quero convidar você a participar conosco deste momento especial, onde estaremos aí aprendendo. A primeira lição já foi dada, né, pelo nosso querido irmão Ronaldo. A vida sem Deus não faz sentido. E hoje nós vamos ver aqui o tempo e a eternidade. Amém? Quero convidar você a orar neste momento para que a gente possa dar sequência aqui à nossa aula, tá bem? Vamos orar. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, a Deus, por esses instantes que vamos passar aqui juntos nesta manhã. Que a graça e o cuidado do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nesta aula, que ela possa trazer significado para nós, para a nossa vida, para a prática do nosso dia a dia, em nome de Jesus. Se conosco, a Deus, nesses instantes. Muito obrigado, Pai, pelas demais aulas que estão acontecendo nessa manhã, logo mais à tarde, a aula que será ministrada às crianças também, que irá ao ar. Pai, em nome de Jesus, que a mão forte do Senhor esteja com as professoras e que essa ministração alcance o coraçãozinho das nossas crianças. Esta é a nossa oração, desde já gratos no nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Então, deixe-me abrir aqui um PowerPoint para você poder acompanhar, ok? Olha lá. Esse, então, é o nosso tema de hoje, tá? É Revista Cantares, né? Eclesiastes e Cantares, tá bom? Nós vamos estar trabalhando aqui o tempo e a eternidade, como eu já havia lhe dito, tá bom? E vamos começar aqui. Qual que é o alvo dessa lição, né? O alvo é que ao final você saiba entender que o tempo e o companheirismo devem ser valorizados. O que você deve sentir também, desejar aproveitar melhor o tempo, dedicando-se ao que é eterno e agir usando o tempo com equilíbrio, tá? Então vamos lá. Olha só, você está vendo esses relógios aí, né? E talvez você esteja pensando o que isso significa. E o desafio aqui para nós, né? O desafio aqui é você pensar, né? Dar uma olhada aí e você pensar qual que é a diferença desse tempo, né? Que nós marcamos em nosso relógio com o tempo de Deus, né? A gente sempre fala, esperar o tempo de Deus, né? Eu quero dizer a vocês que o tempo de Deus, ele é um tempo chamado Kairos. E o tempo humano é o tempo chamado Cronos. O tempo Cronos, ele é o tempo que nós marcamos, né, no nosso dia a dia, as datas, né, que nós estamos aí marcando e agendando as nossas coisas. O tempo Kairos é o tempo de Deus. É o tempo da ministração do Senhor sobre as nossas vidas. Então, como é bom a gente poder pensar, né, um pouco sobre essa diferença de tempo. E por isso que muitas vezes o nosso tempo não está alinhado com o tempo de Deus. E é isso que nós precisamos, né, conhecer, né, e saber, né, diferenciar, né, o tempo, o nosso tempo, até para que a gente possa descansar, né, gente? Até para que a gente possa descansar no Senhor, sabendo dessa diferenciação de tempos, ok? Né? Então, só aí uma introduçãozinha aqui para a gente, tá? Então, o que a gente tem aqui também? Que a Bíblia nos chama a atenção para a necessidade de fazer diferença entre o que é temporário e o que é eterno, né? Então, a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 4:18, nos fala sobre isso, tá? Deixa eu abrir aqui, texto sagrado, quero compartilhar com você, 2 Coríntios 4:18, se você quiser acompanhar aí também, pode fazer, tá? Diz assim, né, a palavra do Senhor. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, né? Então, esse é o nosso foco, as coisas que são eternas, né? Também, o outro texto aí que nos diz também, né? Eclesiastes 3:1, abrindo, né? O que você entende por há tempo para todo propósito debaixo do céu? Qual é o entendimento que nós temos para isso, né, também? Então, é o que a gente vai aí estar discorrendo nessa nossa aula, tá? Essa
porção que nós vamos ler, ela compreende Eclesiastes 3, do 1 ao 22, mas nós vamos ler aqui fracionadamente, tá? Nós vamos ler aos poucos aqui, para a gente poder entender. Então, primeiro tópico, Deus e o tempo. Ao término desse tópico aqui, eu vou passar um videozinho para você e para mim aqui, para a gente refletir um pouquinho, tá? Deus e o tempo. Quando se estuda sobre a vida e o tempo, nada se compara à profundidade e verdade contidas em Eclesiastes 3, 1 ao 22, que é certamente um dos melhores textos sobre o assunto, diz o autor da revista. E aí, meus queridos, baseado nisso, nós vamos ao primeiro ponto aqui, ó, que tudo tem o seu tempo. Vamos lá? Vamos olhar lá em Eclesiastes 3:1, então? E aí nós vamos seguindo aqui expositivamente, tá? Eclesiastes 3:1. Para tudo a ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. De fato, né, meus irmãos, tudo tem um tempo certo nesta vida. O autor da revista diz assim: todas as coisas, é uma versão da Vulgata, uma tradução da Vulgata das Edições Paulinas, todas as coisas têm seu tempo e todas elas passam por debaixo do céu, segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Ou seja, Deus é conhecedor, Deus sabe de todas as coisas e Ele é o Senhor do tempo. Todos os acontecimentos, diz Gerard von Rad, têm seu lugar definido na ordem do tempo. O evento é inconcebível sem seu tempo e vice-versa. Então, Deus, que é o Senhor do tempo, é que define todas as coisas. Portanto, Ele é o Senhor. H.W. Robson afirmou que Deus está intimamente ligado ao tempo. Neste versículo, o tempo significa o presente, simplesmente a ocasião, época e propósito. É aquilo que a pessoa deseja fazer. A mesma palavra é usada em outras passagens para indicar prazer e agrado também, tá? Então, tudo tem o seu tempo. E por tudo ter o seu tempo, também há ciclos na vida. Vamos lá? Vamos dar sequência do 2 ao 10 agora? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Até aqui. Portanto, né, queridos, a gente vê aqui que há ciclos, né? Tem 14 ciclos aqui de tempos, né, que cobrem toda a vida humana. Esse texto, ele ensina pra gente que não podemos fazer com que todas as coisas sejam permanentes, como muitas vezes gostaríamos que fossem. Há tempo para todas as coisas, para as coisas boas e para as coisas ruins. Todas elas têm um fim em determinado momento. Isso poderia ser um motivo de tristeza, mas na realidade é um motivo de alegria. E a gente já vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho para frente, por que isso também é motivo de alegria, a vida ter ciclos. Então deixa eu fazer uma pastoral aqui para você. Pense nisso, né? O tempo ruim que você está vivendo, ele vai ter fim, né? Há ciclos na vida que precisam ser cumpridos, né? E aí nós vemos esses ciclos se encerrando. E é importante. Mas algumas vezes também tem ciclos bons que se encerram, né? O ciclo da paternidade, da maternidade, quando um filho casa, né? Ou quando viaja para um outro lugar. E nós, pais, né? Passamos aqui a trabalhar com a tal síndrome do ninho vazio. Então, há ciclos na vida que fazem parte do processo e que nós precisamos aceitá-los, né? E entender que eles acontecem para que a gente consiga ser feliz. Vamos falar a verdade, né? Para que haja felicidade também. Terceiro aqui ponto, a eternidade no coração do homem, né? Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, olha só, nós vamos dar uma olhadinha aqui no 3, 11 ao 15. Ele fez tudo apropriado para o seu tempo e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também
que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e isso nada pode se tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que já foi e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Até o 15 aqui. Então, gente, nós vemos aqui nessa porção que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? O autor de Eclesiastes, ele informa que o homem foi criado para algo mais do que essa roda viva, né, da vida, né? Ele colocou dentro de nós o conhecimento de que esse mundo não é o suficiente. Diz que um historiador escreveu: dê ao homem tudo o que ele quer, logo ele verá que tudo não é tudo. Não é verdade isso? Algumas vezes a gente ansiava tanto por aquela casa. Não, quando eu tiver minha casa eu vou ser feliz. E não é. Quando eu me aposentar eu serei feliz. E não é. Né? Então é interessante isso mesmo, né? Nós temos uma ânsia no nosso coração e é um anseio pela eternidade, né? Então esse o conceito da eternidade é necessário para dar sentido à vida. Se a gente não pensar na eternidade, como é que a gente vai passar por esse mundo de dores, de dificuldades, achando que tudo se resume a apenas isso? E não é. Nós sabemos que há algo mais. Outra, o Senhor a quem chamamos de Senhor, ele é o Deus eterno. O Deus eterno. A palavra começo tem sentido para nós, humanos, mas para Deus não. Não há começo para Deus, né? Deus é, né? E sempre foi e sempre será. Aí, graças a Deus por isso, né? Começo é uma palavra que existe apenas no vocabulário humano, mas não no vocabulário do nosso Senhor. Então, aí você passa a entender que um Deus que é eterno não cria seres humanos para joguetes temporários, para coisas que vão acabar. Não, ele criou você e eu para a eternidade. E aí a pergunta é, no que nós temos investido o nosso tempo, já que nós temos a consciência que nós fomos criados para a eternidade, né? Então, olha que frase linda aqui do autor da revista. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decretam o fim de tudo. Aleluia! Graças a Deus. Vale um amém aí? Amém, amém, amém. Né? Então, essa é uma realidade que a gente não pode ignorar. Né? Há uma vida nos esperando, uma vida eterna, né? Com qualidade, uma qualidade maravilhosa. Né? Além de ser uma vida de qualidade e de quantidade, a quantidade é eterna. Isso é tremendo, né? Jesus jamais prometeu durante seu ministério terreno só uma quantidade de vida, e sim uma qualidade de vida também. Crer no Senhor Jesus Cristo, né, significa ter a vida eterna. João 3,36 e João 17,3, né, você pode conferir lá depois. Mas você já sabe disso. Se você está assistindo essa aula, muito provavelmente você sabe que Cristo entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna e vida nele, confiando no sacrifício do seu sangue, em obediência à sua palavra, nós vivemos uma vida frutífera e recebemos pela graça, através da confissão e do arrependimento, a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A W. Tozer escreveu que, ao declarar que Deus pôs a eternidade no coração do homem, olha o que ele disse: o autor de Eclesiastes está revelando tanta glória quanto a miséria do homem. Ter sido criado para a eternidade e forçado a viver no tempo é para a humanidade uma tragédia de enormes proporções. Tudo dentro de nós clama pela vida e pela permanência. No entanto, tudo que nos cerca nos faz lembrar da mortalidade e da mutação. Eita, nós! Por isso que é um sofrimento, né? Muitas vezes aqui, essa vida, e que a gente anseia até a vida eterna o quanto antes, né? Tinha alguns irmãos queridos que oravam poeticamente, assim, né? Ó Deus eterno, tenho saudade da pátria celestial. Um irmão Altair, um irmão querido que já congregou conosco na Igreja Batista Jardim Maracanã, lá na sua congregação do Monte Castelo, dizia isso. E isso demonstrava o quê? Os entes queridos que ele já perdeu, as situações que ele já vivenciou, a saúde que estava o abandonando por conta da idade. E aí ele sabia que essa transitoriedade da vida aqui o remetia ao céu, ao anseio pelo local celestial, pela eternidade. Aleluia. Outro ponto aqui, ó, dessa introdução, que Deus e o tempo, a morte chega
para todos. Eclesiastes 3:16 ao 22. Vamos lá? Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo destino do animal. O mesmo uso aguarda. Assim um morre, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Não faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó retornarão. Do que pode se dizer se o fôlego do homem sobre as alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Então, meus queridos irmãos, aqui o texto nos mostra, né, que a morte chega para todos. Ao comparar os homens com os animais, aqui o autor nos lembra de algo que foi esclarecedor para mim também. O autor não está dizendo que os mesmos têm o mesmo valor perante Deus. Simplesmente está lembrando que os dois foram criados pelo mesmo Deus, né? E que deu vida a ambos, né? O fôlego da vida. Embora os animais, ele não colocou nos animais o anseio pela eternidade no coração, né? Que estava registrado lá em Eclesiastes 3:11, tá? Deus não colocou esse anseio, ele não faz menção a esse anseio lá. Portanto, nós entendemos, né, que é quase um consenso entre os cristãos evangélicos, né, que o animal ele não possui uma alma vivente, né, ele não possui espírito, perdão, né, e sim é apenas uma alma vivente, ele tem apenas aqui esse estágio na terra, né. O que ele diz aqui no texto que ambos vão para o mesmo lugar é que os dois morrem e pronto. É neste sentido, ambos vão parar na terra, o corpo de ambos vai parar na terra. Não os trouxe a pé de igualdade em relação ao relacionamento deles com Deus, tá? Então, isso é bastante importante ficar claro, tá bem? Então, qual que é a conclusão que a gente tira aqui, né, gente? Vamos lá. Conclusão. Olha lá. Tudo isso coloca a humanidade em seu devido lugar, ou seja, está muito longe de ser senhora do seu destino e de todos os acontecimentos. E também, Salomão não está fazendo um lamento da roda viva da vida. Em vez disso, trata dos eventos que sobrevêm à nossa existência. Solapam a nossa confiança de que nossos esforços terão alguma permanência, né? Nossos esforços não permanecem. A nossa confiança no Senhor, sim. E agora, né, aqui, os diferentes acontecimentos fazem com que a vida seja mais agradável. Quem gostaria que a primavera fosse perpétua? Tempo de plantar, mas nunca colher. Ou quem invejaria o homem de negócios que só trabalha e não descansa? Quem gostaria de passar a vida toda calado ou a vida toda falando? Agradeça ao Senhor pela diversidade de experiências que Ele tem dado a você. Então, aquilo que pode nos parecer, quem sabe, algo ruim, na realidade, é uma bênção do Senhor para nós, né? Amém? Queridos, sobre essa questão da vida, sobre essa questão das prioridades da nossa vida, eu quero passar um vídeo para você, e graças a Deus eles dublaram esse vídeo, e ele ficou melhor para a gente poder prestar atenção na mensagem. Então, eu quero mostrar esse vídeo para você, tá bom? Veja só, é o pastor Francis Chan, tá, que está falando aí, e você vai ver aí uma fala que ele está dando sobre a questão da vida, né, e das nossas escolhas, tá? Manter você olhando para o passado. E nós temos que olhar para o futuro. Vou repetir aqui. O mundo vai sempre manter você olhando para o passado. E nós temos que olhar para o futuro. Se você olhar para o passado, você deprime. E você vai ficar preso no passado. Você olha para o seu futuro. Como será que vai ser aquele momento? E muitas ações e muitas coisas que eu faço são porque estou pensando no meu futuro. E eu penso naquele momento que verei Jesus, porque percebi que tudo que eu faço vai me trazer uma recompensa, um arrependimento. É verdade
Digamos que eu tenha $1000. Ok? Então, naquele dia em que eu ver a Jesus, o que me traz uma recompensa e o que me traz um arrependimento? Eu poderia comprar um monte de coisas legais para mim, mas aí então, mas naquele dia, Paulo disse, estou olhando para aquele dia. Naquele dia, talvez, eu deveria dar aos pobres, porque naquele dia eu seria recompensado por isso. Todos nós já compramos coisas que nos arrependemos, certo? Você disse que desperdício, isso foi um desperdício de dinheiro. Pense sobre o que vamos dizer no fim. Quando estivermos diante de Deus, você vai se arrepender do carro que dirigiu, da casa que morou, das roupas que vestiu, sabe? Você vai querer se arrepender de tudo. Do que irá se arrepender? Quanto ao tempo e como você usou? Você vai dizer, estou orgulhoso de assistir 7.000 filmes? Ou você vai se arrepender dizendo, eu perdi todo aquele tempo? É tudo sobre o futuro. Paulo pensava no que trazer ao final. Vou trazer uma ilustração. Esta foi a primeira ilustração que eu fiz, foi há uns 20 anos atrás. Mas eu não consigo pensar em uma maneira melhor de explicar. Mas, na verdade, eu não usei uma corda naquele tempo. Lembra daqueles papéis de impressora, quando eram todos grudados? Com aqueles buracos do lado que tinha que tirar? Lembra disso? Eu me lembro de pegar um rolo. Muitos de vocês não fazem ideia do que eu estou falando, mas é muito louco. Tudo bem. Porque aquilo era o melhor, sabe? Mas nunca funcionava direito por causa dos rolos. Mas eu lembro que eu coloquei aquele papel do computador dando a volta em todo o salão. Mas agora eu uso a corda porque não acho mais aquele papel. Bem, imagine que esta corda, faz de conta que essa corda simplesmente não tem fim, ok? Só imagine, faz de conta que ela dá a volta ao mundo, mas não, ela acaba ali. Mas vamos apenas imaginar que ela é infinita. Agora, imagine que esta corda é uma linha do tempo, da sua existência, que existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa o seu tempo na Terra. Você tem alguns poucos anos aqui na Terra. Daí você tem uma eternidade em outro lugar. Esta é a sua existência. O que me impressiona é que alguns de vocês só se preocupam com esta parte vermelha. É tudo o que você pensa, é consumido por isso. Você pensa, cara, não vejo a hora de chegar até aqui. Eu vou trabalhar para economizar, para aproveitar bem nessa partezinha aqui. Você é consumido por isso, pensando, cara, será que eu vou viajar? Será que eu vou fazer isso, aquilo durante essa parte? Você está brincando comigo? E quanto a isso? E quanto a tudo isso? E quanto a tudo isso? Isso me deixa louco. Eu tento explicar que o que eu faço durante esta partezinha determina como eu vou viver por milhões e milhões de anos e anos para sempre. Então, por que eu vou passar esta pequena parte vermelha tentando me deixar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que eu puder? Paulo disse, eu vou viver a minha vida para esta missão, eu vou gastar a minha vida e investir para o momento em que eu cruzar a linha de chegada. Esqueça tudo que poderia aproveitar sem ficar olhando em volta. Eu vou ser como um corredor olhando para aquele momento diante de Deus. Porque quando eu encontrar, eu não vou ter essa chance de novo. Nós só temos uma chance nessa vida na Terra. E pode acabar a qualquer segundo para qualquer um. Temos uma chance. Daí vem a eternidade. Então eu não vou ser enganado. Algumas pessoas olham as minhas decisões e dizem, você foi tão burro, porque isso vai afetar aquilo. Não, você é burro, porque isso vai afetar tudo isso. Cara, eu tô falando sério. Eu vejo o jeito que algumas pessoas vivem e penso, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora? Você vai se aproveitar agora? Nem mesmo sabendo se haverá um amanhã. E você pensa que isso é inteligente e eu sou burro? Não faz sentido. Paulo disse, não vou olhar para essas coisas. Isso é tentador para todos nós. É o que eu estou falando aqui. É loucura, porque todo mundo vive assim. Todo mundo vive para a parte vermelha. Ninguém está pensando nos milhões e milhões de anos depois. Isso é uma louca decepção que não podemos tirar da mente. Paulo disse, não vou fazer isso. Eu mantenho meu foco naquilo, mantenho meu foco na linha de chegada. E eu vou esquecer o que ficou para trás. Não olhe em volta, eu me esforço. Ele disse, me esforçando, lutando para aquele objetivo. Eu vou conseguir. Eu vou passar por isso.
e eu vou encontrar ele diante do juiz, e ele vai me dar aquele troféu. Ele dizia, ainda não cheguei lá, mas acredite, eu estou me esforçando, todo músculo e tudo em mim, porque eu vou chegar até o fim bem. Amém, queridos? Então tá aí, ó, né? É isso aí. O Francis Chan, né? Nos falando sobre a temática aí da vida, né? Então é algo realmente bastante esclarecedor, né? A gente tá ocupando esse tempinho, então, com essa vida aqui, que é aquela parte vermelha, ou com toda a extensão que é a eternidade, né? Vale essa reflexão deste primeiro momento ali. Vamos voltar para o nosso PowerPoint aqui? Vamos lá. Aí, retornando então. Aí, meus irmãos, aqui a gente vê os conflitos da vida. Vamos lá, dar uma acelerada aqui, que a gente ainda tem outros dois tópicos, tá? Os conflitos da vida. Aqui, ó. Opressão, lágrimas e violência. 4, 1 a 3. Vamos lá fazer a leitura. De novo, olhei a vida, a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi lágrimas dos oprimidos, que não há quem console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Olha só que palavra pesada, né, gente? Então, parece que o autor está descrevendo a nossa sociedade nos dias de hoje, né? Parece que ele está falando desse tempo, né? Realmente, né? Muito sofrimento, muitas dificuldades, né? Nós enfrentamos, né? Há ainda um outro texto, né? Que diz que que bênção é ainda para aqueles que nem nasceram, né? Há um outro texto que fala isso também, né? Mais felizes aqueles que nem nasceram ainda, para não ver as más obras que se fazem debaixo do sol, né? No texto sagrado, verso 3 aqui nos diz isso, né? Olha só, melhor nem ter nascido, a gente comparar tanta tristeza. E, de fato, né? Há muita tristeza aqui debaixo da terra. Vamos ver aqui algumas delas aqui, que estão narradas no texto. Olha só, a inveja, 4:4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Olha só, né, que forte isso, a inveja, que será mencionada novamente lá em Eclesiastes 9:6. Aqui é considerada a motivação principal, gente, da dedicação do homem ao trabalho, com habilidade e destreza. Olha que motivo torpe, né? Vale lembrar que a inveja é considerada uma obra da carne. Gálatas 5:21. É algo que prejudica a vida em várias áreas. Quer dar uma conferida lá depois? Provérbios 14:30, 27, verso 4, e 28, verso 22. Você vai poder ver ali o efeito nocivo da inveja, né? A competição no trabalho tem levado muitos ao vício no trabalho, chamado workaholics, né? Trabalhadores compulsivos, motivados pelo desejo constante de estar sempre à frente dos outros. Esse comportamento, diz o sábio, é vaidade, é aflição de espírito. Olha só, né? A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo também fala, né? Aquele que roubava não rouba mais, mas antes trabalhe para ajudar aquele que tem necessidade, né? Olha a diferença do propósito do trabalho na ótica paulina, né? Não, trabalhar para suprir a carência dos que têm necessidade. E aqui o nosso querido Salomão está abordando o trabalho como uma competição. Olha que peso, né? Que peso é, né? Para competir. É fato que a competição nos leva mesmo a lugares, o ser humano é instintivamente competitivo. Então ele está fazendo alguma coisa desleixadamente, se ele vê que um colega está fazendo com mais excelência e ele está sendo visto, ele busca mais excelência ainda, né? E é um caminho desgastante, porque não é um caminho pautado pelo amor, né? Não é calçado pelo amor, é um caminho calçado pela inveja, né? Então, Deus nos conceda a graça de não caminhar por aqui. Mas o que mais? Olha lá. Tolice, 4, 5 e 6. Vamos lá? O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço. De correr atrás do vento, né? Vamos ler de direito isso aqui? O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento, tá?
Aqui, o texto é outro extremo, né? Se o trabalhador anterior está trabalhando demais, esse aqui não está muito afim, não, né? Cruza os braços, isso é, não quer trabalhar, né? Dorme, tem preguiça, né? Enquanto o outro é dominado pela cobiça. É comer a própria carne, que quer dizer o quê? Né? Quando você não come, você sofre de inanição, o teu corpo começa a consumir as gorduras. Logo depois, ele começa a consumir massa, que é o que? A própria carne vai se, né? O corpo vai se alimentando das próprias carnes, por isso que a pessoa vai ficando com aquele aspecto esquelético, né? Então, por quê? Porque não foi produzir, né? Salomão propõe o equilíbrio no verso 6, né? Ele diz assim, nem trabalhar demais, nem ficar sem trabalhar, né? A tradução na linguagem de hoje, ela diz assim, mas é bem melhor ter pouco numa das mãos, com paz do espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Olha só que sabedoria. Então, gente, calma, né? Vai lá, produz, trabalhe, né? Supra as carências da sua família, mas cuidado com isso. Não vá ficar procurando trabalhar 12 horas por dia, né? 16 horas por dia, né? Cuidado com isso. Tenha um dia da semana para o teu descanso, para você se desligar, para você adorar a Deus através de alguma coisa que você goste, né? Isso é importante para a nossa vida, né? Então, a gente precisa aprender aí que é necessário trabalhar diligentemente, porém com moderação, separando um tempo para desfrutar dos outros presentes de Deus que Ele concede e percebendo que Ele é quem dá tanto as tarefas quanto as recompensas, né? Então, a gente precisa cuidar com isso, tá bom? Então, pega leve aí, tá? É tolice ficar correndo aí com um workaholic, né, atrás do trabalho, né? Não, né? Peça ao Senhor que te dê condições de manter o teu sustento com simplicidade, mas Ele vai estar abrindo portas para que você tenha provisão da maneira adequada, tá? E o quarto, aqui, solidão e egoísmo, né? 7 e 8. Descobri ainda uma outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, que não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Nesse versículo, ele trata também do que trabalham e não desfrutam dos bens, né, proporcionados pelo trabalho. Vivem isolados, acumulam riqueza, mas não têm com quem compartilhar, né? Então, isso também é péssimo, isto é ruim, tá? Então, a gente precisa pensar também no propósito, né, daquilo que a gente está edificando, para que a gente está trabalhando. É para o nosso deleite, é para o nosso desfrute. Devemos economizar? Sim. Devemos poupar? Sim. Né? Devemos separar a nossa contribuição financeira para o reino, sim, mas precisamos lembrar do nosso descanso. A conclusão desse tópico diz: fomos criados para a vida em sociedade, não para isolamento. Mesmo com todos os problemas e riscos, a vida em sociedade é melhor que o isolamento. Deus, a seu tempo e modo, julgará as opressões e injustiças. Tome atitudes que podem melhorar a vida em sociedade nas comunidades em que você vive, tá bem? Então vamos lá. Tópico 3, aqui ó, é melhor serem dois. Eita, nós estamos indo aqui para o final, né? Já estamos caminhando para o final aqui, ainda temos alguns minutos, estamos com uma certa tranquilidade para a nossa aula, tá? É melhor serem dois, que diz lá o primeiro tópico aqui, para gente. Cooperação no trabalho, Eclesiastes 4:9, né? Vamos ver o que ele diz para a gente aqui. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eita, é bom mesmo, né? A cooperação no trabalho. Em quaisquer responsabilidades, empreendimentos, o companheirismo ajudará a resolver as dificuldades. Paga, que no hebraico sakhar, significa salário. E aqui se refere ao sucesso que advém mediante a cooperação ou operação de cada parte. Então, gente, é muito importante trabalhar juntos, né? Aqui, ó, no início do tópico, ele diz assim, ó, para contrastar com Eclesiastes 4:8, que fala da solidão, né? O autor afirma que a vida com companhia é melhor. É possível que estas 3 ilustrações sejam tiradas dos riscos de uma viagem aonde haverá despesas, noites frias, ladrões escondidos à beira do caminho.
Esse é o pensamento de um autor chamado Michael Eaton. O texto também pode ser aplicado a muitas formas de companheirismo, tais como um sócio, um amigo, alguém da família ou o próprio cônjuge. E aí as vantagens desse companheirismo é esse, né? A cooperação no trabalho, que a gente já viu, e também aqui, ó, a solidariedade. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Por isso que é bom estar em dois, né? Há quedas ao longo do caminho, para todos nós, cada um de nós cai, né? Tem dificuldades, passa por dilemas, e é muito importante estarmos com companhia, né? O tempo passa, como a gente falou, e é sábio a gente contar com a mão amiga. Muitas pessoas alcançaram determinadas posições e conquistaram vitórias porque encontraram ao longo da sua vida alguém que o levantasse, que desse uma palavra de encorajamento. Eu lembro de um pastor que ele estava numa conferência e a garçonete o atendeu muito bem. E ele elogiou, ele falou, nossa, você é muito boa no que faz, parabéns. E você já pensou em algum outro ramo? E ela falou sobre os seus anseios, sobre os seus sonhos. E, para surpresa dele, ela descobriu o hotel que ele estava e tudo mais, e conseguiu o contato dele, e uma ocasião mandou, não lembro se uma carta para ele, isso faz muitos anos, não havia ainda os recursos da tecnologia de hoje em dia, e ela agradeceu a ele, né, porque ela havia sido despertada para o seu valor como profissional, naquele momento, naquela palavra, naquele atendimento, que ninguém falava nada, só recebia as coisas que ela fornecia, mas ele olhou para ela e viu um potencial que ela mesma já não estava acreditando mais, né? Você vê, gente, a importância da vida em comunidade, né? A importância, né, de se entregar e receber feedback também nas relações, né? Isso é importante demais. Não deixe de aproveitar, tá? Mas além da solidariedade, o que temos aqui? Olha lá, o calor humano, 4:11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? É complicado, né? O pezinho continua gelado, né? O pé fica gelado. E a gente não consegue, alguns não conseguem dormir com o pé gelado, né? Um comentarista lembrou que as noites de inverno da Palestina são muito frias. E o viajante solitário dorme, às vezes, junto da sua montaria para se aquecer na falta de outra companhia. O calor humano continua sendo o melhor cobertor. Companheirismo no trabalho, nas fraquezas e nas adversidades. Todos nós enfrentamos essas lutas e a gente precisa desse companheirismo, deste calor humano, né? Ainda dentro dessa linha, né, o 4:12, que diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É engraçado. Ele fala de uma dupla na defesa, mas fala de um cordão de 3 dobras. Você já sacou aqui, né? Já entendeu. Olha, o cordão de 3 dobras talvez seja um lembrete do verdadeiro companheirismo. Tem mais de uma forma. Isto é, o companheirismo pode ser dado do bom resultado do número superior a 2. Entretanto, a principal aplicação dessa terceira dobra é Deus. Sou eu e meu cônjuge e Deus, sou eu e meu filho e Deus, sou eu e meu irmão na fé em Deus, né? Em nome de Jesus, cremos nisso. Deus é o fio mestre, o cordão triplo, que garante durabilidade, permanência e vitória a qualquer aliança humana. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, verso 1. E aqui também ele fala do jovem rei. Vamos olhar lá? 13-16. Melhor é um jovem pobre sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Olha só. Então, o jovem, os 4 versículos têm ligação com o isolamento do companheirismo, tratados no verso 7-12. Pois aqui o autor faz uma comparação entre o jovem pobre sábio e um rei velho insensato. Ou a expressão que já não se deixa admoestar indica que o rei perdeu a sabedoria.
O isolamento levou a achar que não tinha mais nada a aprender, então, nesse sentido, o jovem foi superior a ele. E espera-se que esse jovem não caia no mesmo erro do rei, quando ele também ficar no lugar do rei, né? Que ele também não seja insensato, né? A dependência. Olha só, gente, tem algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui na revista, olha só. O Jovem Rico e o Rei, que a gente acabou de ler. Então, ó, em algumas alianças, o processo, deixa eu tirar minha telinha aqui do lado, tá? Em algumas alianças, o progresso pode ser aliado à independência. Mas quando os filhos de Deus, quando os servos de Deus se unem, o progresso deve ser avaliado pela crescente interdependência, pois a terceira dobra do cordão é o Senhor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 5 e 8. Avalie seus relacionamentos e veja se a terceira dobra tem achado o lugar que é devido. Deixa eu me dar uma fala aqui sobre isso, tá? Veja bem, nós temos a dependência, a independência e interdependência, tá? Então, o que acontece, né? A dependência, no nosso caso, ela deve ser apenas do Senhor, né? Nós devemos depender apenas do Senhor, né? Nós devemos também lembrar que existe a independência. Nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Mas qual que é a diferença dessas palavras difíceis toda aí? Olha aqui, interdependência significa que eu tenho em mim a independência, né, já, porque Deus me deu libertação, Deus me libertou, mas ao mesmo tempo sou dependente dos demais, tá? Então, eu não sou dependente, eu sou interdependente, eu sou mas que faço parte de um todo. Já parou para pensar que coisa maravilhosa é isso, né? É tremendo mesmo, tá? Então, isso é algo que nós devemos sempre lembrar quando pensamos nas questões das relações aí também, tá? Bênção de Deus, né? O que a gente tem aqui para conclusão, né? O homem foi criado para algo a mais do que a roda viva da vida. Deus pôs dentro de nós o conhecimento de que esse mundo não é suficiente, mas, ao mesmo tempo, não podemos saber como tudo se encaixa. Porém, Deus sabe tudo, e por isso confiamos nele. E aí, ficamos aqui com a escrita de Agostinho, né? Que diz, tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Confissões de Agostinho, página 23, né? Então, queridos irmãos, esta é a aula de hoje, né? Esse é o compartilhar de hoje para o nosso coração, hein? Que coisa tremenda! Olha só, vamos dar aqui uma olhadinha, né? Já que aqui nos resta 2 minutinhos, aqui, ó. Tempo para a eternidade, o tempo e a eternidade, né? Deus e o tempo, né? Tudo tem seu tempo, a vida tem seus ciclos, a eternidade foi plantada no coração do homem, por isso que você e eu, quando chega o momento do luto, a gente depara com a morte, com a tristeza, mas logo depois a gente esquece, porque a nossa alma, ela foi impregnada com a eternidade, né? Nós morremos, mas há um sentimento de eternidade no nosso coração, porque Deus que nos criou é eterno, né? A morte chega para todos. O que você está fazendo daquela porção da corda vermelhinha, né? Se você não viu, volta a aula ali, você vai ver. Né? O que você está fazendo dessa porção vermelha da tua vida, né? Sabendo que toda a eternidade é o que você deve investir. Então, você deve obedecer ao Senhor, né? Que nós passamos por conflitos na vida, né? Que há opressões, lágrimas, violência, né? A inveja, a tolice, mas que nós precisamos focar no Senhor, né? A solidão e egoísmo também, mas nós devemos focar no Senhor, devemos buscar socorro. É melhor ser 2 que 1, né? Viver sozinho não é bênção para a nossa vida. Nós precisamos buscar apoio, nós precisamos buscar conselheiros, gente que nos ame, que nos fale o que precisamos ouvir e não só o que queremos ouvir, né? E aí terminamos aqui vendo que é melhor ser 2 do que 1, porque há a cooperação no trabalho, a solidariedade, a calor humano, há um cordão de 3 dobras, onde tem eu, tem você e tem Deus unindo, onde tem eu, minha esposa e Deus nos unindo, onde tem eu e os meus filhos, Deus nos unindo, né? Deus é
a terceira dobra, né, ou a primeira. E também nós vimos aqui que nós precisamos ter um coração aprendiz. Teve um rei que era tolo, que achou que sabia tudo. Tadinho dele, né? E o jovem, mesmo que fosse um ex-presidiário, ele está falando que pelo fato dele ter um coração aprendiz, isso fazia dele alguém feliz, né? Alguém com possibilidades de aprendizado, de avanço e de crescimento. Olha só que maravilha, né? Então, essa é a nossa lição de hoje, né? Que sejamos cada vez mais dependentes do Senhor, né? Apenas dele, né? Que sejamos também interdependentes, né? Com a nossa dependência de Deus, a nossa interdependência, onde somos seres completos em Deus, mas que decidimos compartilhar com outros e crescer juntos aí para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa ministração. Obrigado, Pai, por essa ministração sobre o tempo e o Senhor. Que a graça do Senhor esteja inundando a nossa vida, que nós possamos usar de sabedoria ao, Pai, viver a nossa vida, a desfrutar do tempo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. O tempo não cura nada. O tempo, Deus, ele só passa. Mas o que cura é o Senhor, o que cura é a Tua palavra operada em nossas vidas. O tempo só ajuda, Pai, a sarar essas feridas de maneira mais sólidas. Mas se nós não confiarmos no Senhor, o tempo vai fazer, na realidade, essas feridas se transformarem em cânceres. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja cuidando da gente, Pai, a cada instante, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome e por amor a Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Tenham um dia abençoado para a glória de Deus.